iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre estudos de paz e conflitos. Quem está conosco é Frater Christopher Carnieri, mestre em antropologia. Confira! Frater Christopher, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por atender mais uma vez o nosso convite. Obrigado, é sempre um prazer retornar. Frater, como a gente vai conversar sobre os estudos de paz e conflitos, nós podemos conceituar paz? E se sim, é um contexto universal ou pode existir mais de uma interpretação? Ok. Bom, eu acho interessante começar com um trecho do preâmbulo da Constituição da Unesco, né? Então lá diz o seguinte: uma vez que as guerras se iniciam na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas da paz. Então aqui a gente já pode tirar um ponto importante, né, do conceito de paz, é que ele tem alguns elementos comuns, né? Esse é o principal deles, que a paz ela está na mente dos homens, né? A construção dela, né? Porém, Wolfgang Dietrich, que é coordenador da Cátedra de Paz da Unesco na Universidade de Innsbruck, na Áustria, ele identificou nos estudos que ele realizou 5 tipos de paz, né? Então, o primeiro deles, ele classificou como paz energética, né? Então seria uma paz que ela provém da harmonia, né? Então muito relacionada à paz interior, né? E muito próximo do que as filosofias espirituais do Oriente, né, estudam e aprofundam, ou apresentam, né? Então seria uma paz, por que energética? Porque ela é uma paz que vem da dinâmica das relações humanas. E aqui é importante esclarecer um ponto que no Ocidente se confunde muito paz com descanso, né? Então, normalmente a gente fala, preciso descansar um pouco, preciso um pouco de paz, né? Porém, neste conceito de paz, isso estaria um pouco equivocado, um tanto equivocado, porque a paz ela não provém do descanso. O descanso é uma coisa, a paz é outra, né? Então, em que sentido? Um exemplo. Então, você vai tira férias, vai descansar um pouco, mas se qualquer coisa que te tira do teu descanso, te tira a paz, né, então você não está em paz, né? A paz ela vem da dinâmica das relações, no sentido de que você, com o autoconhecimento, né, e sabendo se relacionar com as pessoas e com as situações, você tem a paz independente delas, né? Você esteja presente, íntegro em si mesmo. Então, é nesse sentido que paz energética ela provém da harmonia de você consigo mesmo e com as pessoas e as situações ao seu redor, né? O outro tipo de paz é a paz moral, né? Então ela nasce da ideia de uma justiça divina, né? Então é uma paz que provém da justiça, né? Então seria o nascimento dos códigos de conduta. Então você estaria em paz seguindo determinado código de conduta, né? O que é certo, o que é errado, a filosofia, né, em geral, as questões religiosas, né? Então, independente de qual religião, mas você seguindo determinados dogmas, determinados códigos de conduta, então você estaria em paz, né, consigo e com este grupo que segue os mesmos códigos de conduta. O terceiro tipo de paz, ele provém da paz moderna, é chamado de paz moderna, porque ele provém da segurança. Então seria uma paz que nasce decorrente do Estado moderno. Então seria o Estado que proveria esta paz aos cidadãos. Então a gente tem como exemplo, quando as pessoas, eu acho que no Brasil, o melhor exemplo seria os problemas sociais do Rio de Janeiro, né, as questões de violência no Rio de Janeiro, em que quando as pessoas clamam, pedem
por paz, elas estão se referindo neste sentido a uma paz relacionada à segurança pública, né? E também muito relacionada às guerras, né? Então o Estado nesse sentido se coloca na posição de responsável por prover esta paz, né? E o quarto tipo de paz seria a paz pós-moderna, né? Então a paz pós-moderna, ela provém da verdade intersubjetiva. Então se a gente pegar a transição dos conceitos de modernidade e pós-modernidade, que, rapidamente falando, a modernidade é a crença nas ideologias, né, em uma estrada reta, dada, em que no final há o horizonte, que seria um futuro melhor, né? Esta transição, que é a falência dessas metanarrativas de modernidade, as ideologias, né, que não nos levaram a um mundo melhor. E por isso mesmo nascem as narrativas pós-modernas. A grande característica da pós-modernidade é justamente a voz do sujeito, do indivíduo. Então, as pessoas buscando em si a própria verdade, né? O que é aquilo que eu acredito? Então, a paz, neste sentido, seria a liberdade de expressão da minha verdade, de quem eu sou, né? E o relacionamento com as verdades dos outros, né? Então, para vivermos bem em uma sociedade sadia, eu teria, nesse sentido, a liberdade de expressar a minha verdade e, ao mesmo tempo, me relacionar com a verdade dos outros. E, por fim, temos a paz transracional, que é justamente uma paz que integra todas essas outras pazes, né, entre aspas. Porque se a gente seguir apenas uma delas ou duas delas, nós não conseguimos chegar a uma paz no sentido amplo, completo, né? É uma completude, uma plenitude de paz. Então a ideia é justamente que a paz transracional, ela integre, né? Ela consiga reunir todos esses tipos de paz para que a gente consiga realmente atingir uma paz plena. E qual que é a diferença entre a resolução de conflitos e transformação de conflitos? Bom, aqui a gente tem que conceitualizar alguns pontos, né? Segundo Johann Galtung, um dos grandes estudiosos da paz, ele classifica, né, paz negativa, paz positiva, né, peacekeeping, peacemaking e peacebuilding. Então vamos lá, né? Peacekeeping é um conceito de paz que o propósito é justamente manter a paz. Só que no sentido de ela tem uma característica dissociativa. Então a paz aqui ela seria suficiente apenas enquanto existe um terceiro elemento em que separa as duas partes em litígio, né, em conflito. Só que nesse sentido Johann Galtung classifica como sendo uma paz negativa, porque apenas estar presente um terceiro elemento que separe, por isso dissociativa, essas partes, isso não quer dizer paz, né? Isso quer dizer ausência de conflito, né? Então seria mais ou menos parecido com a ideia de que a ausência de sintomas não significa necessariamente saúde. E assim a ausência de conflitos não significa necessariamente paz, né? Então é aquela imagem da mãe separando os irmãos brigando e que no momento que ela vira as costas, volta a brigar. Então, ela dura enquanto dura a presença desse terceiro elemento. Aí temos a peacemaking, que é justamente a restauração da paz. E aí vem a questão da resolução de conflitos, né? Porque no primeiro caso você não está resolvendo nada, né? Você está apenas mantendo a presença, né, para afastar o conflito, né? Aqui você tem uma tentativa de restaurar a paz, porém apenas com o foco no contrato, quer dizer, no acordo. Então você está buscando um acordo de paz, né? Porém, não quer dizer necessariamente que você esteja trabalhando as causas da paz, do conflito, né? Então você não está trabalhando, no caso de duas pessoas, vamos simplificar,
Por que elas entraram em conflito? Você está praticamente buscando um acordo, né? Por último, a gente tem uma transformação, que é a peace building, né? Então, o foco aqui, o propósito, é justamente a construção e a consolidação da paz. Porque aqui, justamente, há uma busca daquilo que falta nos dois termos anteriores, que é qual a causa deste conflito, né? Então, você vai buscar aqui uma paz positiva. Paz positiva quer dizer agregar. Então, você tem uma característica associativa, diferente de dissociativa, que era em peacemaking, né? Ou paz negativa, né? Então, a paz positiva, você vai buscar uma mudança de mentalidade, uma transformação da consciência, né? De que forma? Então, se a gente visualizar, imaginar um triângulo, né? No topo do triângulo a gente pode colocar a violência direta, né? Então, peacekeeping vai se preocupar com a paz negativa, que é justamente o ato, a agressão, né? Então, se há muita violência nas ruas, eu vou trabalhar que esta violência cesse. Então, isso é uma paz negativa, não estou trabalhando a causa. Estou trabalhando que o fato, o evento cesse. Na base da pirâmide, eu tenho a violência estrutural e a violência cultural, né? Então, aqui entra em cena aí a paz positiva, que em peace building eu vou trabalhar a transformação da consciência e da mentalidade, justamente trabalhando a violência estrutural e a violência cultural. O que significa violência estrutural e cultural? Estrutural são as desigualdades sociais. Então, se eu olhar apenas para o ato, para a agressão, sem trabalhar as desigualdades, né, no momento em que esse ato, que eu parar de olhar e cuidar do ato, a violência volta, porque eu não trabalhei as bases, a estrutura da desigualdade, né, que é a origem desta violência, ou de boa parte dela. E a violência cultural é justamente o preconceito. É uma coisa que está na mentalidade das pessoas, né? Então, como é que eu vou poder, por exemplo, cessar os casos de estupro, por exemplo, em uma região, sem trabalhar a questão de que aquilo é errado na mente das pessoas, né? Em que racismo é errado para o convívio social, que se eu não trabalhar isto na mentalidade das pessoas, a desigualdade social que é estrutural e uma questão cultural para que as pessoas tenham consciência de que aquilo que elas estão fazendo é errado, né, é um preconceito, né, eu não tenho como trabalhar uma paz na sua forma integral, né? E aí eu não tenho como atingir uma paz positiva, uma paz plena, né? E como a psicologia transpessoal contribui para a transformação dos conflitos? Bom, retomando a questão de Wolfgang Dietrich, qual que é o resultado desta paz transracional? Então, a busca era a integração dos outros tipos de paz, né? Então, o resultado é um método, né, utilizado pela Unesco, chamado Método de Transformação Elicitiva de Conflitos, né? Essa palavra elicitiva, ou elicitivo, ela é uma palavra artificial, ela é uma palavra criada por John Paul Lederach, em que ele pretende passar a ideia de que apenas chegar ao acordo de paz não quer dizer fim de um conflito. Então, elicitivo quer dizer o seguinte: ao invés de você chegar com uma cartilha de como lidar com uma situação de conflito, você achando que tem as soluções, elicitivo significa, em poucas palavras, resumidamente falando, que as partes em conflito já têm as sementes da solução do conflito, né? Você tem que prestar atenção na narrativa, no que é evidenciado na narrativa do conflito, né? O que as partes estão colocando. Às vezes elas estão brigando por uma questão no meio jurídico, por exemplo, herança, mas o motivo do conflito, na verdade, é emocional,
né? Então, se você não prestar atenção para isso, você pode até chegar a um acordo por questões financeiras, mas você não está trabalhando a origem do conflito, que é em outro patamar, em outra dimensão, emocional talvez, né? Então, nesse sentido, quando você vai buscar as origens, né, desse conflito, na narrativa das partes, você já está trabalhando e prestando atenção ao desenvolvimento da consciência das pessoas. Você está olhando para a consciência delas. O que motivou o conflito, né? E vai buscar trabalhar justamente, como eu falei em paz positiva, uma transformação daquele conflito, porque só o fato de existir um conflito não quer dizer que aquilo seja necessariamente ruim, porque o conflito ele faz parte das relações humanas. Mas olhando para a questão de transformar os conflitos, é vê-los como uma oportunidade de crescimento. Então ele está falando algo sobre a natureza das pessoas envolvidas, né? E aqui entra a psicologia transpessoal, porque o foco da psicologia transpessoal é justamente estudos da consciência, né? Então eu posso trabalhar a transcendência do ego nesse sentido. E ego / identidade, né? Então, veja, a identidade ela é um fator de marcação da diferença. Então, quando as pessoas elas se identificam com algo, ou elas constroem uma identidade cultural, étnica ou religiosa, elas estão necessariamente demarcando uma diferença, porque eu pertenço a este grupo ou a esta crença. A proposta da psicologia transpessoal, ou o foco, né, de estudo da psicologia transpessoal, um dos mais importantes é justamente a transcendência do ego, né? Então, aqui também um ponto importante, né? Eu ouço muito, às vezes, pessoas falarem em morte do ego. Isso é uma falácia, isso é um equívoco, né? Nós precisamos do ego, né? Ele faz parte do nosso convívio social. Porém, para conseguirmos dialogar em um nível mais elevado de consciência, nós precisamos enxergar uns aos outros além das nossas demarcações de identidade, de ego, né? Então, aqui entra em cena um dos principais autores, escritores da psicologia transpessoal, que é Ken Wilber, né? Então, ele vai identificar 7 níveis de consciência, né? Para não alongar muito, eu vou dar um exemplo apenas do 3º e do 4º nível, um exemplo de conflito, né? Então, vejam, o 4º nível é um nível caótico, é um nível em que eu estou... Ainda não existe culpa nesse nível, senso de culpa, e é um senso de autoafirmação, né? Como colocar assim. E o 5º nível ele traz justamente o nascimento da culpa, né? E uma busca por ordem, né? Então aqui entram os códigos de conduta. Se você segue, você é recompensado. Se você não segue, você é punido, né? Então vejam que o nível posterior ele vem dar algumas soluções para o nível anterior, né? Então um exemplo prático que eu acho que nós encontramos muito comumente por aí. Então uma mãe que chega no quarto de um filho adolescente, rebelde, que está escutando música muito alto, né? Então a mãe pede para que o filho abaixe a música, né? Por favor, abaixe essa música, né? Está me incomodando. E a primeira reação do filho é aumentar a música, né? Então é muito característico isso. Então é um nível de consciência e 2 níveis de consciência, né, tentando conviver, né? Esse tentando se autoafirmar e este 5º nível da mãe tentando pôr ordem na situação, né? Então vocês vejam que para a gente olhar para um conflito, é importante também olharmos em que nível ou níveis de consciência as pessoas estão, para a gente saber como tratar e dialogar com essas partes, né? Por último, o Ken Wilber ele vai apresentar justamente o 7º nível, né, que é o nível integral, né, o nível turquesa, que é justamente um nível ainda teórico, né, de que o que seria a humanidade se as pessoas atingissem esse nível de transcendência do ego e começassem a dialogar
além das suas diferenças. Né? É isso. E Christopher, quais são as aplicações da abordagem elicitiva de conflitos? Bom, uma das aplicações mais presentes e visíveis é a justiça restaurativa. Né? Então, a justiça restaurativa, ao contrário da justiça retributiva, ela não busca a punição, mas sim a responsabilização. E aqui a gente está falando novamente em consciência. Né? É você não jogar lixo na rua porque existe uma lei, uma punição, mas porque você tem consciência que aquilo é errado. Né? Então, é uma justiça também conhecida como justiça pedagógica, que vai trabalhar o que a vítima precisa, dar amparo para a vítima, se possível, colocar o agressor para entrar em contato com a vítima e a comunidade, ou representantes da comunidade, né? Para que a vítima seja amparada, o agressor seja responsabilidade e ele tenha consciência do ato que fez, né? E a comunidade participe disso, porque a justiça restaurativa não quer dizer ausência de punição, mas, veja, se você pune esta pessoa e ela volta para a mesma comunidade em que a agressão aconteceu, você não tem uma recuperação, uma restauração da situação de convívio ideal, né, dentro de uma sociedade, um convívio pacífico. Então essa pessoa ela tem que ser restaurada e a comunidade tem que ter consciência de recepcionar esta pessoa novamente e que ela passou por um processo, né, de responsabilização. Algumas técnicas usadas dentro da justiça restaurativa, não necessariamente, mas possíveis, né? A gente tem a constelação familiar, já normatizada, né, no judiciário. Nós temos círculos de construção da paz, né? E a meditação, muito utilizada no presídio, inclusive em Minas Gerais teve um projeto pioneiro, Vipassana, no presídio, que é justamente uma busca da pessoa, que a pessoa se conscientize de si mesma, dos atos que ela cometeu e que ela se prepare para voltar para a sociedade. Né? Então, se nós não fizermos esse trabalho, que sociedade nós temos? Né? E Christopher, a meditação, ela estaria fazendo parte desse tipo de justiça que você estava comentando com a gente, né? Ou realmente esse nosso processo de autoconhecimento, ele faz parte justamente dessa nossa busca para acabar com os conflitos? A meditação, acho que hoje ela está se tornando cada vez mais popular, né? Até separada um pouco da religião, né? E eu acho que o mais importante, a contribuição mais importante da meditação para a sociedade é justamente termos cidadãos melhores, né? Agora, um foco assim, o que é a meditação, né? Talvez algumas pessoas ainda não saibam exatamente o que é. A meditação é como você se relaciona com as situações ao seu redor, né? Então, meditação não é necessariamente relaxamento. O relaxamento é a primeira etapa para se praticar a meditação, né? Então, a meditação ela é ativa e não passiva. Então, você precisa de um relaxamento para começar a meditar, né? Uma vez que você consiga estar presente diante das situações, veja que é muito parecido com paz energética, né? Uma vez que você esteja presente nas situações que acontecem ao seu redor, nos relacionamentos com as outras pessoas, você, centrado, tem capacidade de tomar escolhas e fazer atitudes melhores, né? Então, isso seria uma maneira de, através do autoconhecimento, né, e da prática meditativa, né, você, de uma forma preventiva, né, evitar muitos conflitos que poderiam ser evitados, às vezes apenas com a ciência do que está acontecendo e que a melhor opção simplesmente é virar as costas e ir embora. Até Buda
Se eu não me engano, uma frase de Buda é: às vezes a melhor vitória é simplesmente ir embora. E, Christopher, agora, né, de um outro enfoque, você como professor de antropologia, né, e você trabalha com esses, né, com esse tema em especial com seus alunos. Por que você escolheu incluir, né, estudos de paz e conflitos como professor de antropologia, né, em curso de graduação? Eu acho que é um tema de utilidade pública, né? Então, eu coloquei dentro de antropologia justamente porque é interessante ver como outras culturas lidam com seus conflitos, né? Por exemplo, um deles, a tribo, acho que é Maasai, no Quênia, né? Aquelas que usam argolas no pescoço, que é muito famosa por isso, né? Quando uma pessoa comete um ato desviante dentro da tribo, eles colocam essa pessoa no centro de um círculo, formam um círculo, né, ao redor dessa pessoa, e um a um eles vão falando ou relembrando esta pessoa de comportamentos, de atitudes positivas dela, né? Então vão lembrando quem ela é, né? Somente depois que esta pessoa recupera o seu estado natural e é visto e percebe como ela é vista por estas outras pessoas da comunidade, é que ela é julgada, né? Então, ela primeiro recupera a consciência de que aquele ato desviante foi um deslize, um equívoco, né? E ela é julgada daí depois que ela recupera a consciência de si, depois que ela é amparada pela comunidade, né? Isso é uma forma de resolver conflitos, né? A própria justiça restaurativa, ela é uma amálgama, né, de questões culturais. Uma das principais origens da justiça restaurativa vem justamente dos índios norte-americanos. O círculo de construção da paz, né, é muito parecido com a questão no Quênia, dos Maasai, em que pessoas em círculo, você vai passando um bastão, né, ou qualquer objeto, em que a pessoa que recebe aquele objeto, no momento em que ela está portando aquele objeto, ela tem toda a palavra, né? E aqui a gente também entra uma questão importante, que é a escuta compassiva, né? Então, é interessante a gente ver e observar que há muitos cursos de oratória, mas existem cursos de ouvitória, né? A gente aprendeu a ouvir os outros, né? Então, inclusive teve uma aluna que uma vez me chamou a atenção, que ela comentou comigo que escolheu fazer direito, porque ela, na família dela, passou por uma situação em que, depois do fim do processo, eles não tiveram a sensação de que a justiça havia sido feita, né? E aí eu comecei a perceber que uma das principais razões que levam as pessoas a buscarem a justiça é justamente serem ouvidas, né? Então, neste caso, quando você tem as pessoas em círculo e que o bastão está com ela, ela tem todo o momento e todo o tempo que ela disponibiliza ou que ela necessita para falar, né? Então, só depois disso, né, de todos falarem, é que você vai chegar a um acordo, mas que nasce das partes. Então, a probabilidade de um processo ser reaberto ou um novo ser criado é muito pequena, porque a própria solução nasce das partes, né? Não é uma cartilha sendo imposta, né? Então, essas partes, ao ouvir umas às outras, né, vão chegar a um consenso. O objetivo é esse, né? Então, já que a proposta nasce das partes, né, então é improvável que o conflito volte a ocorrer. Christopher, agradeço muito sua contribuição conosco hoje e com certeza espero, né, entrevistá-lo numa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, aguardo. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.